Olá pessoal, nesse vídeo falando um pouco sobre esse livro ainda, O Fim do Mundo Antigo, o Princípio da Idade Média, do Ferdinand Lott. Então aqui eu vou falar sobre a questão da ciência. Na página 154, ele diz assim: finalmente a ciência, tal como a filosofia, sofreu a terrível concorrência do espírito mítico, que oferece a menor preço soluções bem mais sedutoras sobre os problemas da vida e da morte. Ele está falando do fim do Império Romano, o início da Idade Média. Então esse período ele vai ser marcado pela ascensão do cristianismo e aí pela participação cada vez maior da religião. Prossegue ele: a abstração científica é incapaz de emocionar os espíritos e os apetites, não podendo imitar a religião, que promete a felicidade aqui ou no outro lado ao egoísmo sentimental dos homens. A ciência e a filosofia, impotentes para lutar contra o misticismo, que oferece ao iniciado a união com o ser absoluto, vieram a ser submergidas por essa torrente de religiosidade vinda do Oriente, a qual, principalmente a partir do século I da nossa era, nada admite a sua margem. A filosofia virá de novo a emergir em final do século XI. Mas da ciência nada mais restará para além de um confuso amontoado de processos que nenhuma explicação metódica virá a contribuir para vivificar. A Idade Média, ou pelo menos a Idade Média cristã, nada mais herdará da antiguidade para além de um simples conjunto de receitas, conjunto esse que, além do mais, permanecerá por longo tempo bastante incompleto. Então este é o cenário que ele traça, né? Principalmente ali do período que vai do século V, né? Desde a tomada, o Império Romano cai em 476, né? Com Odoacro, até aí o século X. Então é nesse período. Então, sobre a questão da idade medieval, né? Não adianta falar de universidades, porque isso está fora do período que ele está falando. Não adianta falar sobre essas questões que vieram mais tarde, né? Também não adianta falar sobre a ciência islâmica, porque ele está falando do cristianismo, da parte ocidental, tá? Aí na página 168 ele vai prosseguir o assunto. 168. O triunfo do cristianismo e pouco tempo depois o do Islã levarão os espíritos a afastar-se das antigas formas de beleza. Aqui está falando da filosofia, das artes. Antes mesmo de ter sido condenada pela religião, a plástica sucumbirá, vítima de uma revolução do gosto vinda do Oriente. Linha sacrificada à cor, à nobreza, do estilo à fantasia, à quimera. As letras antigas são condenadas pela Igreja. Sendo todas elas de índole pagã, cessam de ser compreendidas e amadas. Infelizmente, a dupla literatura cristã grega e latina, que pretende substituir-lhes, julga consegui-los moldando-se no mesmo cadinho. Mas para novas formas de pensar e de sentir é preciso uma nova forma. As letras cristãs, do ponto de vista artístico, são natimortas. A ciência e a filosofia sucumbem sobre a concorrência da mística oriental, que opera uma verdadeira transmutação de valores. Ele vai prosseguir na página 326. Gregório de Tours, ali falando no século VI, ele vai dizer o seguinte: desgraçado seja o nosso tempo, porque o estudo das letras está a morrer no nosso meio e ninguém é capaz de consignar por escrito os fatos presentes. Eis que o mundo envelhece e que o gume da sabedoria começa a embotar-se. Nenhum homem deste tempo pode igualar-se aos oradores dos tempos antigos e nem sequer ousa pretendê-los. Então este é o cenário que ele está traçando, né? Um cenário de estagnação e até de reversão, né? Aqui da ciência, ele vai falar aqui que a coisa só vai reaquecer lá no século XI, né? Então fala da ciência. A ciência não fez qualquer progresso nesse período aí que vai do século V até o século X, tá? Melhor dizendo, vem mesmo a regredir no Ocidente. A geometria de Euclides, a aritmética de Nicômaco, traduzidas em latim por volta do século VI, já só sobrevivem reduzidas aos teoremas, totalmente alijadas das demonstrações.
Latinos e bárbaros latinizados, assim como bizantinos, limitam-se a resumir e a compilar. Uma obra perfeitamente típica são as etimologias de Isidoro de Sevilha, um imenso sótão onde foi reunido todo o espólio da antiguidade: arte, ciência, gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, astronomia, medicina, agricultura, navegação, e sendo tudo isso exposto e explicado mediante uma análise de etimologia das palavras que designam os diversos objetos. Na pessoa do autor, Isidoro de Sevilha, falecido em 636, tornou-se habitual encerrar a história da literatura latina antiga. No domínio das ciências físicas e naturais, poder-se-ão continuar a transmitir algumas receitas úteis e talvez mesmo aumentando-lhes o número, mas tudo isso não são mais do que simples malabarismos de prestidigitador, que em nada contribuem para esclarecer e iluminar o espírito científico. Então esse é o cenário ali que ele está traçando, aí das ciências, um período que a religião domina, em que as letras pagãs são proscritas, né? E não há muito espaço para o livre pensamento, nem para a ciência. Tá? Esse é o cenário que ele traça. Aqui há de se fazer aqui um comentário, né? Deixaria um comentário, né? Que existe sim avanços do mundo científico medieval nesse período que ele está tratando, ali do século V ao século X. Tá? O próprio Isidoro de Sevilha, nas etimologias, é uma obra enciclopédica que, sem dúvida, não é inovadora, mas ela compilou conhecimento antigo e serviu para transmitir saberes fundamentais, né, para a tradição científica do Ocidente Latino. Tá? Temos também o exemplo de Beda, o Venerável, que viveu aí em 672 a 735. Beda fez contribuições na área de cronologia e astronomia. Fez o cálculo da Páscoa e popularizou o uso do AD, Anno Domini, que a gente usa ainda hoje. Seu De Naturam Rerum demonstra conhecimento sobre o movimento dos corpos celestes. Temos também Alcuino de York, ali, que nasceu em 735 a 804, que é um representante aí da Renascença Carolíngia, que ele pouco falou, Fernand de Lotz, né? Que houve ali a recuperação de textos científicos, matemáticos e filosóficos, e o estudo das artes liberais, incluindo aritmética, geometria e lógica. Tá? Então, temos esse exemplo. Temos exemplo também da medicina monástica. Os mosteiros que estão nesse período aí, eles preservaram e transmitiram o conhecimento de médicos, compilando obras de Galeno e de Hipócrates. Tá? Enfim, Ferdinand Lotz, ou seja, ele acerta ao destacar a perda do método demonstrativo grego e o caráter compilador das obras latinas. Mas a análise dele ignora a preservação e a adaptação do conhecimento clássico, bem como avanços em cronologia, astrologia, medicina, tecnologia prática, no caso dos moinhos, dos arados. A Idade Média não foi um período de trevas absolutas, mas sim de continuidade e transformação do saber, preparando o terreno para a redescoberta da ciência na Baixa Idade Média e no Renascimento. Sem dúvida, vai ter um enfoque muito maior a partir do século XI, não tem a menor dúvida, com as universidades e o que se seguiu depois. Mas mesmo nesse período aí do início da Idade Média, né, ainda se pode observar alguns avanços. Não foi só esses aspectos negativos que o Ferdinand Lotz destaca. É isso, muito obrigado então.